Deus. É exatamente isso. Entrar na tua presença, falar com o Senhor. Eu me sinto honrada, privilegiada, muito abençoada. Muito obrigada. Obrigada por esse bem que o Senhor tem nos feito. Nos salvou, libertou, tem nos dado esperança, nos justificou. Nós chegamos condenados e o Senhor nos fez justos. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Senhor, o que nós falamos, pensamos, fizemos, que tenha te entristecido. Se falamos demais, pensamos, alimentamos aquilo que não acrescenta para nós nem para ninguém, nos perdoa. Eu peço que a tua misericórdia nos cubra, que nenhuma situação venha a ser um impedimento para o Senhor se manifestar aqui. Nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos da tua presença, unção, poder, da manifestação do seu poder. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós dependemos disso, Senhor, para continuar seguindo. Venha ao nosso encontro. Tem misericórdia de nós. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre a igreja, o templo, todo o nosso povo. Cada pessoa que aqui chegou. Passa do teu sangue sobre as igrejas, os templos, os líderes, o nosso povo. Em todo lugar. Que a palavra, meu Deus, seja pregada com temor e responsabilidade. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Mas que seja uma noite de mudanças, de transformações. Que o Senhor possa se manifestar, trazer a luz, renovar as mentes, tirar as escamas dos olhos, os argueiros, passar colírio nos nossos olhos. Nós queremos visão, uma visão ampla. Tirar o agravo dos ouvidos. E que a palavra possa entrar de forma revelada. E calar fundo no nosso coração. Que mudanças aconteçam, Senhor, dentro de nós. Porque as mudanças que são eficazes, elas realmente acontecem de dentro para fora. E quando acontece dentro, vai acontecer fora. A transformação do homem interior. O velho homem morto, enterrado, crucificado. E nós devemos assumir a posição de novas criaturas e andarmos como novas criaturas. Que a unção do Senhor venha sobre nós e nos cubra. E nos tome poderosamente. E que todos sejam tocados lá no íntimo, impactados, porque a tua palavra, ela é a única coisa capaz de impactar um coração de verdade e mudar. E eu oro, Senhor, por mudanças, porque as mudanças que são eficazes são aquelas radicais. Mudanças que acontecem lá dentro da gente e que nos levam a tomar decisões radicais aqui fora. Nenhuma mudança que não for radical será eficaz. São decisões que nós precisamos tomar. Decisões muitas vezes radicais. E nos posicionarmos onde devemos estar. E dessa maneira, nós vamos dar condições para o Senhor agir na nossa vida dia após dia. E estamos aqui para isso. Nós precisamos cooperar e dar condições ao Senhor. Então eu oro por esse crescimento, a começar por mim. Eu quero crescer.
E quero que cada pessoa que aqui está cresça, cada pessoa que está conosco à distância cresça, porque em toda a tua palavra é isso que nós encontramos. É essa a direção. Para crescermos, amadurecermos, para que assim possamos ter progresso. Porque a falta do progresso, dos frutos, é que vai levando a pessoa à apatia, aquela frustração. E por fim, é a palavra de ontem. Ela se torna inoperante, improdutiva, mesmo tendo conhecimento da verdade. E que sentido tem conhecer a verdade e não sermos produtivos e úteis? Que sentido há nisso? Não há nenhum. Então, eu peço que o Senhor Espírito Santo venha com poder e que nós possamos sair daqui diferentes. Eu consagro essa reunião ao Senhor, eu consagro cada vida, eu peço unção, poder, eu quebro laços e armadilhas contra nós. Todas as setas demoníacas contra nós eu repreendo em nome de Jesus. Todas as atuações no mundo espiritual, toda a fúria, todo o laço, todas as arquitetações, eu quebro em nome de Jesus Cristo laços, armadilhas contra nós. Eu quebro palavras contrárias, sentimentos contrários, pragas e maldições, invejas. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Todo laço e armadilha eu quebro em nome de Jesus. Todos os dardos malignos eu repreendo em nome de Jesus. Toda força demoníaca eu repreendo em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre este trabalho. Eu consagro o Senhor. Peço a cobertura do teu sangue, anjos poderosos aqui. Assuma o controle, Senhor. Fala conosco. Porque dependemos do Senhor, das suas direções para construirmos uma grande vida. Te amamos muito. Obrigada por todo o bem que tem nos feito. Agora assuma o controle e se manifesta aqui. Sem unção, sem a tua presença, o poder que vem do alto não tem sentido. Eu dependo do Senhor para estar aqui, cada pessoa também. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sim, você precisa manter sempre esse Espírito e declarar. Eu tenho esse Espírito de mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Se a palavra diz que eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. E eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Queridos, Paulo disse uma coisa muito interessante. Você encontra em Gálatas uma frase dele que deve nos ensinar. Se eu buscasse a aprovação dos homens, não seria servo de Cristo. Nós vamos encontrar na palavra de Deus pessoas que até creram em Jesus, mas não assumiram a fé nele. Exatamente porque dependiam demais da aprovação das pessoas.
Alguns de família, outros da própria sociedade em que estavam. E do meio religioso. Então você vai encontrar frases como: creram, mas preferiram a aprovação dos homens do que a de Deus. E quanto mais eu caminho com o Senhor e observo o que acontece nos nossos dias, eu vejo que isso vem crescendo. Isso sempre existiu, mas isso vem crescendo. E isso é um grande problema, porque você jamais vai cumprir com o seu propósito, vai conseguir viver tudo que você poderia viver desta maneira. Então essa frase dele é muito, muito importante. Se eu me preocupasse, se eu vivesse aqui, caso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus, ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Segunda passada, eu falei com você que Pedro achava que ele era uma coisa, que ele amava a Deus, e quando ele foi colocado na prensa de azeite, ele sofreu uma pressão, a situação que veio sobre ele, imediatamente saiu o verdadeiro Pedro e o verdadeiro amor. O foco do amor não era Deus, era ele. Então eu falei isso aqui, que é uma coisa muito importante. Se você ama mais a sua vida do que a Deus, o que vai acontecer? Você vai procurar agradar você e fazer a sua vontade. E não a de Deus, porque você ama mais você como Pedro. Ele disse que ele amava o Senhor, morria por ele, mas quando ele passou por uma prensa, saiu que na verdade ele amava ele, a vida dele, e ele negou o Senhor. Exatamente para proteger, para manter a vida dele. E mais tarde o Senhor disse isso para ele, que ele ia vencer esses medos e etc. E é verdade, ele superou e passou a amar mais o Senhor do que a sua própria vida. Então, ele foi capaz de morrer por ele. Então, nós temos que evoluir para isso. Amar mais a Deus do que a nossa própria vida. Porque se você amar a Deus mais do que a sua própria vida, a vontade dele vai ser lei para você. Quando a vontade de Deus não é lei para a gente, significa que amamos mais a nossa vida e, consequentemente, vamos fazer mais a nossa vontade do que a vontade dele. Em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você pega esse livro santo, não é, parece papelzinho com letrinhas, mas cada palavra contida nesse livro é carregada de poder. Ela está, cada palavra, ela está carregada de poder. Então, a palavra de Deus, ela é viva, como eu estou viva e tenho esse coração batendo. A palavra de Deus é viva. Você está lidando com algo vivo, que pulsa, e que é eficaz. Ou seja, ela é viva, ela é eficaz, ela é eficiente. Se você depender dela, meu querido,
minha querida, é impossível não funcionar. E ela é mais afiada que qualquer espada, qualquer faca. Sua faca, você pode ter uma faca, um jogo de churrasco maravilhoso, afiadíssimo, que assim corta qualquer coisa. Ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Seja o que for. Eu mostro uma faca para você bem afiada. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que é capaz de cortar dos 2 lados. E ela é capaz de penetrar. Olha até onde ela vai. Ela penetra. Ela vai tão fundo, ela vai onde ninguém pode ir. Porque ninguém pode conseguir chegar lá, ó, juntas e medulas. Mas primeiro ela faz o quê? Ela penetra até o ponto de dividir. Diga comigo, dividir. Então a palavra de Deus, ela sempre chega para dividir. Primeiramente é para dividir. O quê? Alma e espírito. Alma, aquilo que faz parte de mim, da Cleo. Espírito, aquilo que faz parte de Deus. Então, quando a palavra chega, ela me dá a capacidade de ver o que é da Cleo e o que é de Deus. O que é da minha natureza, o que é emoção, o que é pensamento meu, sentimento meu, vontade minha, do que pertence a Deus. Pensamento de Deus, vontade de Deus, o impulso de Deus. Através da palavra eu consigo discernir, porque ela entra e ela divide. Ela sabe separar como ninguém. Não, isso aqui... Quando eu ouço a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, cortante. Então ela entra, ela vai penetrando as camadas mais profundas da vida da gente. E chega num nível tão profundo, onde ninguém nem nada na face da terra poderia chegar, e divide. É impossível receber a palavra de Deus e não saber o que é meu e o que é de Deus. Ela divide. Então, quando uma pessoa, ela diz, eu não sei. Talvez ela não está atenta, ela não está realmente buscando. Talvez ela não está nem sequer recebendo essa palavra. Porque a palavra, se está escrito, é a verdade. Está falando o que significa essa palavra, o poder que ela tem. Ela entra e mas ela vai penetrando assim, que ela chega às camadas mais profundas, nas entranhas de um ser humano. Lá, naquele profundo de cada um. E ela divide. Alma e espírito, juntas e medulas. Se você olhar juntas e medulas, não dá. Não dá para entrar lá. Mas a palavra entra. E ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Através dela, ela já chega deixando muito claro para Cleo os meus pensamentos. Esse pensamento não está correto. Essa intenção aí
que está no seu coração não está correta. Ela traz a luz, a revelação. Até porque ele conclui, o escritor aos Hebreus, dizendo isso aqui: nada. Falem comigo, nada. Nada. Em toda a criação. Em toda a criação. Está oculto aos olhos de Deus. Nada. Nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto. Está aí descoberto e exposto, está nu para Ele. E exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, para quem eu vou prestar contas? Para Deus. Às vezes, se eu perder meu tempo em prestar contas para pessoas, é uma estupidez, porque de repente eu estou fazendo manobras e manobras para dar uma resposta, mas no final das contas, eu vou ter que prestar contas, é para Deus mesmo. E se eu vivi para dar importância ao que Ele pensa, então eu estou no caminho certo. Mas se eu vivi para dar importância ao que eu penso, acho, ou que alguém pensa ou acha, eu escolhi o caminho errado. Então, quando ele diz assim, nada em toda a criação está oculto, não está oculto. Porque Ele sabe exatamente o que eu penso, o que eu sinto, o que está na minha mente, o que está passando na minha mente, pela minha mente, o que está passando pelo meu coração. Ele sabe exatamente quais são as minhas intenções em ter determinadas atitudes. O que está me motivando lá. Ele sabe tudo. E no final das contas, digamos que eu trabalhei para convencer você de algo. E eu consegui. Mas eu não convenci a Deus. Perdi meu tempo. Perdi minha vida. Eu tive controle sobre você. Para quê? Para minha própria destruição. Eu consegui vender muito bem a você a ideia. E no final não vou ter que prestar contas a você, vou ter que prestar contas a Deus. Vai ser uma conversa entre nós dois. Ele não vai perguntar para mim, Cléo, fale-me do Osmar, fale-me do Murilo, do Fernando, da Jéssica, da Mariana, do João e do... Não, ele vai falar. Agora somos nós. Nós dois. Então isso é tão sério, que se apenas essa primeira parte entrasse de forma clara e revelada para você, você já iria para um nível muito alto. Porque se você tiver esse nível de consciência aqui, você não vai mais perder o seu tempo com joguinhos, com encenações, com desculpinhas ou justificativas, com manipulações, com controle, com imagem. Porque aí você já entendeu, bobagem, só estou perdendo meu tempo. Porque nós precisamos de Deus, acima de tudo, da aprovação dEle para a nossa vida.
Se Ele não nos aprovar, não está aprovado. Ah, mas o mundo me aprovou. Mas é raso. Tem prazo de validade. Até porque se alguém te aprova, ele pode desaprovar. E se alguém te promove, ele também pode te derrubar. Mas quando Deus te aprova, ainda que o mundo te desaprove, você vai continuar aprovado. E quando Deus te promove, o mundo pode tentar puxar o seu tapete e derrubar você, mas não derruba. É impossível. Levanta o mundo inteiro para tentar te derrubar, não derruba. E o salmista fala muito disso. Tem N versículos que garantem isso. No 27 ele diz, pode levantar um exército inteiro contra mim. Não vai mudar nada. Quando você entende isso, isso entra e você acredita de verdade. E você tem esse entendimento de Hebreus 4, e você vive com esse entendimento e faz as escolhas com base nesse entendimento, você não teme mais. Acabou. Porque agora você se colocou na posição em que você deve estar. No lugar que você deve estar na vida. Você entendeu. A palavra de Deus separa, ela divide, ela penetra, ela entra até o ponto de dividir. Então agora eu sei. Eu sei o que é coisa minha, o que é coisa de Deus, o que é pensamento meu, pensamento de Deus. E onde é que eu tenho que estar? Do meu lado? Não, do lado de Deus. Do lado do que alguém pensa? Não, do lado de Deus. Do que Deus pensa. E que, na verdade, a gente roda e cai em identidade. Na verdade, tudo é uma questão de identidade. Quando você não se dá bem com você, você não se dá bem com ninguém. E para você se dar bem com você, você tem que se dar bem com Deus. Então, se você não recebe o amor de Deus, e se você não entende como as coisas no mundo espiritual funcionam, não é possível. Porque se você não entende como as coisas no mundo espiritual funcionam, você continua ali, naquela bagunça. Se você tem uma mente bagunçada, você tem uma vida bagunçada. E para você sair dessa vida bagunçada, você precisa saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você então passa a se dar bem com você, porque você com certeza recebeu isso de Deus. Quando você entende que você foi justificado por Cristo, você tem o amor dele na sua vida. E agora, você se sente uma pessoa segura nele, então livre e forte. Toda pessoa livre e forte sabe quem é. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que realmente saber, eu fui feito livre. Livre de tudo. De absolutamente tudo, eu fui feito livre. Aí você se encontra em Cristo. E você assume a identidade de Cristo na sua vida. E a partir daí, então, todas essas preocupações, porque quando a pessoa não tem identidade, ela vive em busca da aprovação, da opinião, da imagem. Se eu não tiver segurança de quem eu sou em Cristo, eu vou chegar aqui insegura. Como no início do meu ministério, acontecia. Então, eu chegava insegura.
e muito preocupada com o que cada um ia pensar. E aí você tem medo de ser criticado, você tem medo de ser julgado. E se uma pessoa sair no meio da sua reunião, aquilo já pode te deixar meio que debilitado, pode ser, bom, não gostou do meu trabalho, não gostou da minha palavra. Então tem muita confusão aqui. Como é que eu trabalho essa confusão toda? Recebendo a palavra, acreditando nela, crendo que eu fui feita livre e que eu sou justificada, amada, independente de qualquer coisa. Deus está comigo. Aí quando eu recebo esse amor, eu passo a me dar bem comigo. E eu consigo, se Deus me ama, eu passo a me amar também. E aí eu que não tinha identidade, ou eu queria parecer com alguém, ou ainda nem sabia bem quem eu sou. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou lavada, remida, no sangue de Jesus, livre. Tenho um Deus muito grande, muito forte, que está do meu lado. Eu sou a menina dos olhos dele. Não pode mexer comigo. O pau tora. Aí muda de figura. Agora eu sei quem eu sou. Aí alguém diz, eu não gosto de você. Deus gosta de mim. Ah, não gostei do seu trabalho. Olha, Deus está gostando dele. Você está entendendo como muda? Você tem uma segurança, você tem uma segurança. Mas por quê? Porque você agora sabe quem você é. Tudo roda. O problema está na identidade. Mas como uma pessoa vai ter identidade de Cristo se ela nem é capaz de dar atenção à palavra? Alguns nem creem na palavra. E aí, ao invés dele ter, ele caminhar no padrão de Deus, ele caminha no padrão do mundo. Ele não é livre e não é forte. Quando você se torna uma pessoa livre e forte, significa que você sabe quem você é. E aí, independente de qualquer coisa, não há uma insegurança. Bom, estou trabalhando para Deus, Ele é responsável. O Senhor cuida das coisas aí. Senhor, isso aqui não dá, eu não tenho como resolver isso aqui, então está nas suas mãos. Quando você erra, aquilo não fica lá, o diabo não tem mais o poder de dizer para você assim, ó, acabou para você, minha filha. Nem adianta falar com Deus, viu? Não existe isso mais. Porque a palavra já entrou e dividiu. Eu agora sei quando é uma coisa minha ou do diabo e quando é de Deus. E eu sei que Deus não ia falar isso para mim. Então é agora que eu vou mais para Deus. E eu vou lá falar com Deus, e eu vou lá e vou me levantar. E como é que eu vou me levantar? Com culpa? Não, livre. Porque eu sei que Ele me perdoa, se eu me arrependo, Ele me perdoa e dos meus pecados Ele não se lembra mais. Eu acredito nisso. Pronto, a palavra dividiu. Quem está entendendo o que eu estou falando? É muito importante, senão já não sai do lugar. Senão nós vivemos uma vida, você vem para Cristo e cadê o avanço? Não sabe nem quem é. Continua perdido, perdida. Perseguindo desesperadamente coisas que na verdade são irrelevantes. A palavra entra, ela penetra fundo. Tão fundo, onde ninguém pode chegar. E aí ela divide. E quando ela divide, meu querido,
Agora eu sei muito bem aquilo que tem a ver comigo e tem a ver com Deus. E eu sei que caminho seguir é Deus. Ela julga os pensamentos e intenções. E a palavra, ela chega já julgando. Claro, isso aí está errado. Essa intenção aí não está certa, não. A palavra me diz isso. E nada fica oculto aos olhos de Deus. Ele sabe tudo. E Ele manda a palavra exatamente como esse holofote, essa luz que clareia todos os pontos cegos, cantinhos. Fica tudo iluminado. Agora eu vejo. E se eu vejo, então eu tenho a minha oportunidade de fazer minhas escolhas. Quem está entendendo? Vamos continuar. Paulo disse assim, em Atos 24:16. Por isso, ele estava fazendo a defesa dele, sendo perseguido, aquela perseguição e tal. E ele mesmo fez sua defesa. E ele disse uma das frases que eu também considero maravilhosa. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Tudo que eu vou fazer, eu tenho como meta, objetivo, sempre, jamais trair a minha consciência em relação ao que eu sei que é certo diante de Deus e o que eu sei que é certo diante das pessoas. Porque se eu sei que é certo, porque a palavra já deixou muito claro para mim, eu sei o que é certo diante de Deus, eu sei o que é certo diante dos homens. Eu sei o que Deus espera de mim, no lidar com Ele e no lidar com as pessoas. Vários dias depois, já vou pular para o 24, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio, quando Paulo se pôs a discorrer e começou a pregar para o Félix. Félix era um governador extremamente corrupto, tanto que não, por conta da maldade, da corrupção dele, que passou dos limites, a corrupção era já normal, mas ali já extrapolou. Ele foi substituído. E Paulo fazendo a sua defesa, dias depois então, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo. Então, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo. Ao tanto que a palavra, ele era um ímpio. Ele não suportou a palavra. E disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Naquele momento, ele não suportou, quando ele começou a falar sobre justiça, domínio próprio, que ele tinha 0, sobre a fé, ele não suportou. Sobre o juízo que viria. Ele disse, basta. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. Aquele ímpio não suportou o impacto dela. Mandou Paulo parar. E assim, muitas vezes, as pessoas, quando a verdade começa a ser dita para elas,
elas agem da mesma maneira. Basta, não estou pronto, não aguento. Mas por quê? Porque elas não querem mudar. A consciência, quando a palavra chega, começa a trazer a consciência, a verdade sobre elas, sobre o estilo de vida delas. E por mais que algumas pessoas até achem, elas acham talvez que sabem quem elas são, a minha experiência diz que a maioria não sabe. A maioria busca conhecer muito sobre os outros e se preocupa demais com a vida dos outros, mas não em conhecer a si mesmo. E quanto mais nós conhecemos a Deus, é quando nós vamos conseguir conhecer a gente. Porque é através da palavra. Porque a palavra, ela vai trazendo, ela vai expondo, como está escrito aqui, ó. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos prestar contas. A palavra expõe pensamentos, sentimentos, intenções, motivações. Ela vai expondo. Vai trazendo, sabe aquele negócio de faz um movimento, agita e a coisa sobe. Ao mesmo tempo, aí passou essa parte, como ele era muito corrupto, ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Ele esperava dinheiro por parte do Paulo, que o Paulo pagasse um suborno, me dá um agrado, eu solto você. Paulo jamais ia trabalhar assim. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pôncio Festo, exatamente por sua conduta exagerada em tudo. Todavia, olha isso aqui. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. E agora eu quero mostrar para você várias situações com base nesse espírito aqui. Decisões com base na conveniência. O que eu vou levar não é o que é certo. Eu quero manter os judeus sob controle. Eu poderia soltar Paulo. Mas para manter os judeus sob controle, para ter a simpatia deles, eu sei que eles não gostam do Paulo, eu vou manter o Paulo na prisão. Então nós vemos aqui, vamos ver mais, lideranças corruptas, parciais, que não eram guiadas pelo Espírito Santo, mas guiadas por interesses pessoais. Não eram guiadas pela palavra, mas guiadas pelos seus interesses. E para isso não importava pesar a vida de um, como Herodes matou Tiago, depois prendeu Pedro com a intenção de executar também. Por quê? Porque ele viu que aquilo mantinha os judeus sob controle. Então esse tipo de comportamento, que é muito comum, não vai permitir que você viva em 2020, nem em 2021, nem em 2022, nem em ano nenhum, uma vida estrondosa. Porque Deus não compactua com esse comportamento. Por isso que eu iniciei lendo para você, a palavra te dá a capacidade de ver. E saber muito bem, isso não é procedimento certo. A palavra julga meu pensamento, julga meu coração, minhas intenções. E se eu quero uma grande vida, eu não posso ser como Félix. A verdade eu não quero ouvir.
Não me fale a verdade. Mas se tiver uma graninha aí, eu posso soltar, rapaz. Já que você não me pagou nada, eu vou manter você na prisão, porque os judeus vão ficar bem mais amorosinhos comigo, não é? E como eu não tenho escrúpulo, para mim você não é nada. O que é certo, o que é justo, não importa. Importa os meus interesses econômicos, políticos, meus relacionamentos, o que eu vou ganhar agora, o que eu vou levar. Lucas 23, 12. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Que dia, gente? No dia de crucificar Jesus. Esses caras se odiavam. Eles tinham horror um ao outro. Eles eram inimigos. Críticos do trabalho um do outro. Eles eram rivais. Eles competiam entre eles. Mas, quando foi conveniente, eles se tornaram amigos. E sabe o que é pior? A gente encontra esse tipo de gente com título de cristão. A gente encontra gente dizendo que ama Jesus, mas que trabalha com base na conveniência, é capaz de se unir a uma coisa que ele é contra, exatamente porque naquele momento é conveniente. Agora é conveniente fazer aliança com você, ainda que eu discordo de você, os meus princípios e valores são completamente diferentes dos seus, mas tudo bem, no final das contas essa historinha não bate. Porque se eu sou capaz de me unir a algo que eu discordo, que eu digo que os valores e princípios são completamente diferentes, que o meu ponto de vista, a minha filosofia de vida, não, isso aqui não dá, a sua maneira de trabalhar não bate com a minha, os critérios que você usa, mas agora é conveniente. Então nós somos iguais na verdade, só que se você se une por um motivo, você separa pelo mesmo. Eu sempre falo que como você entra, como você sai, e é verdade. Se você tenta construir a sua vida, a sua casa, a sua família, destruindo a de alguém, a sua vai ser destruída. E se você se une a alguém, com base que nós dois temos o mesmo inimigo, nós éramos inimigos, mas agora nós temos um inimigo em comum. Então, por causa do nosso inimigo em comum, a gente fica amigo. Onde é que há lealdade aí? Não há lealdade. O que acontece? Eu já vi esse filme. Daqui a pouquinho, essa mesma pessoa, que ela não é leal nem a ela mesma. Porque outro dia eu não concordava nada com você, Herodes, você não vale nada para mim. Mas agora por causa de Jesus, né? E os judeus querem isso, vamos ficar amigos. O que vai acontecer? Eles não são amigos, eles estão unidos para prejudicar alguém. Em prol de uma causa maligna. Daqui a pouco um vai beber do veneno do outro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Daqui a pouco um vai beber, porque aí não tem lealdade. Aí não tem fidelidade. E a Bíblia diz, meus queridos, que se você não é fiel a quem você vê, você não é fiel a quem você não vê, que é Deus. Se você não é capaz
de ser leal ao que é justo, certo, ser grato, esqueça, isso é sua essência. E se ela não mudar, não há esperança. Está lá. É a essência da pessoa. Ela é capaz de bandear para o lado que for conveniente. Isso mostra que o caráter dela não é um caráter aprovado, não é um caráter de Cristo. Porque Cristo, quando estava diante deles, e eles não o prenderam, ele se entregou. E Pilatos, perguntando, ele não fez a defesa dele. Não falou nada. Pilatos, a única coisa que ele respondeu para Pilatos foi, Pilatos diz assim, rapaz, eu posso te soltar, eu posso te matar, eu posso te prender, eu posso fazer qualquer coisa. Ele disse, você pode porque foi dado um poder do alto. Você tem poder sobre mim porque foi te dado. Eu amo essa frase de Jesus. Rapaz, eu fico olhando, pensando, ali todos eles, eu tenho poder, Pilatos, eu tenho poder sobre você. Ele diz, você tem porque foi te dado. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado. Nenhuma. Você tem autoridade sobre mim porque foi te dado. Você vê que segurança. Porque Jesus estava ali com um propósito. E tudo que eles queriam era que ele se defendesse. Mas ele não foi se defender. Porque havia um propósito naquilo. E tudo que aconteceu foi para nos ensinar. Porque o diabo é o mesmo. Não importa o tempo, a década, o século. O diabo é o mesmo. E as pessoas caem nas mesmas ciladas. Da mesma forma. Eles eram inimigos, mas se tornaram amigos. Naquele dia, para crucificar Jesus. Não importa mais, rapaz, o quanto eu falei de bobagem a seu respeito, quanta coisa eu discordo de você, acho você um nada. Mas agora é conveniente, não é? Nós vamos estar juntinhos. Vamos para Jeremias. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até hoje. Talvez, olha só, para que Deus manda a palavra? Para dividir. Quantos profetas anunciaram o exílio? Com duração de 70 anos. E por que a palavra vinha insistentemente? Porque Deus não queria que Israel fosse para o cativeiro. Mas acontece que quando a palavra não é o bastante, Deus tem que mexer nas circunstâncias. Então olha a frase de Deus, eu vou mandar a palavra, você vai escrever essas palavras no rolo, porque talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta. Olha que coisa linda. Deus é muito, muito especial. E eu vou mandar a palavra para ver se esse povo se converte da má conduta. E eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. E aí ninguém vai para o cativeiro, termina tudo bem. Ele é muito amoroso, não é? Então ele vem e manda a palavra para mim e para você. Por quê? Porque ele não quer que você vá para o cativeiro. Ele não quer que você tenha perdas. Ele não quer que Ele não quer fracasso na nossa vida. Então ele manda. Ó a palavra.
Ela é viva, ela é eficaz, ela tem que dividir, leva ela a sério. Ela vem para expor o que está errado. Para mostrar nossas misérias. Para expor nossas vergonhas. E aí a gente vai lá, a palavra me mostrou, agora eu estou vendo. Julgou os pensamentos, as intenções, agora eu vejo, estou vendo as misérias, expôs tudo. Eu vou mudar. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Aí ele fez, vou pular para o 16. Quando ouviram aquelas palavras, entreolharam-se os oficiais do rei, com medo, e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatamos ao rei todas essas palavras. Eles tremeram de medo. O rei mandou Jeude pegar o rolo, e Jeude o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras, falem comigo, não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaias e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. E sabe o que eles costumavam falar? Jeremias está mentindo. O profeta está errado. Isso aí é só para nos assustar. Pois as palavras chegaram, olha, vai acontecer isso, vocês vão para o cativeiro, a coisa vai ficar feia, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem a conduta. O rei recebeu, estava na sua casinha, na sua casa de inverno, com o seu aquecedor, não deu importância nenhuma, não ficou alarmado. Aquilo não tocou nada, foi como nada. Sabe quando uma pessoa está num nível de cauterização, a consciência já está tão cauterizada, está tudo tão bloqueado, ela está tão insensível, que Deus está falando com ela e ela está lá. Bobagem. Não é assim. Deus falou para Jeremias: pega outro rolo, faz de novo. E agora nós vamos acrescentar mais, vai ficar pior agora. E acrescentou muito mais lá. Ou seja, se ia vir um nível de desgraça, dobrou a desgraceira. A coisa vai ficar pior agora. E depois, quando você encontra esse povo na Babilônia, você ainda vê lá no Salmo 139, se não me falha a memória, eles lá, às margens dos rios da Babilônia, gemendo, chorando de saudade de Sião. Depois você vê no Salmo 126, quando voltamos, era como um sonho. Mas claro, 40 anos no cativeiro, tem que aprender alguma coisa, não é mesmo? Tem que aprender. Mas não precisava, Deus lutou até o último instante para aquilo não acontecer. Queridos, quantas vezes Deus está lutando, enviando a palavra. E Ele espera que cada pessoa dê atenção. Porque a palavra chega como um amparo, uma ajuda, o socorro. Chega para nos dar condições de mudar. E então, impedir um monte de coisas ruins que podem chegar
que é a consequência de escolhas erradas. E quando nós mudamos, meu Deus, como isso te salva, como isso nos salva. Mas aqui não mudou nada. Absolutamente nada, nem mexeu com eles. Por isso que mais tarde, se você continuar lendo o livro de Jeremias, você vai ver. Nabucodonosor foi, cercou, sitiou e levou mesmo. E dali ninguém saiu mais. E aí foram anos e anos, até tudo. Você vai ler, você lê lá em Esdras, você lê em Neemias, todo um processo de restauração que foi levando anos. Anos, mas tanto. E quanta gente morreu no cativeiro. Porque é exatamente assim. Aí é um tempo determinado. Mas Deus luta com um amor tão grande para nos salvar. Ele quer nos salvar de nós mesmos. E Ele manda a palavra. 1 Samuel 16,14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Se você ler lá no início, você vai ver esse homem sendo cheio do Espírito Santo, profetizando. Você vai ver uma passagem onde o Espírito Santo toma ele fica furioso e faz um trabalho espetacular. Só que você vai observando, ele foi um rei populista. Um rei que se preocupava demais com a aprovação das pessoas. Um rei inseguro. Na verdade, ele já chegou com aquela covardia e ele nunca se viu livre dela, porque ele nunca buscou se libertar dela. Então ele é covarde. E por conta da covardia, apesar dele ter tudo, alto, bonitão, primeiro rei, a busca, o foco dele era o trono. Por que Davi prevaleceu? Porque Davi queria Deus. Saul queria o trono. Quando você quer Deus, você quer estar no propósito, sua vida vai fluir de uma maneira. Quando você quer título, posição, cargo, nome, aprovação, sua vida vai correr de outra maneira. Porque o que acontece? Quando você quer Deus, você vai buscar a aprovação de Deus e custe o que custar, você vai fazer o que Deus espera de você. Então Deus é sua prioridade, você quer Deus. Quando os seus interesses são outros, são pequenos, padrão baixo, você vai tentar segurar algo que foi o próprio Deus que te deu. Você não precisa. Por que Davi prevaleceu? Porque ele entendeu muito bem, se Deus me pôs, Ele me mantém. Mas quando uma pessoa não faz as escolhas certas e ela não tem o foco no lugar certo e a prioridade dela não é Deus, o propósito de Deus, ela vai viver com medo. Porque não é. Então, ela nunca tem segurança, ela está sempre com medo de perder, com medo de perder, com medo de perder. E ela tem medo de perder exatamente porque ela não está perseguindo a coisa certa. Porque se você persegue a coisa certa, você não tem medo de perder. Quem é que tem medo de perder? Aquele que não persegue a coisa certa. Se você está aí e tem medo de perder alguma coisa, você está perseguindo a coisa errada. Porque se você perseguir a coisa certa, você não vai ter medo de perder nada. Porque você sabe que tem um Deus que vai te sustentar. Que vai te avalizar, que vai te cuidar. Você está perseguindo a coisa certa, Deus vai te cuidar. Você está no lugar certo, você está dando a Ele, a prioridade é Ele.
Mas se ele não é, e a sua busca, e você sabe lá dentro, porque a palavra, ela deixa claro. Então você se importa com muitas outras coisas. E não se importa com o que você deve se importar. Porque se você tem um relacionamento sério com Deus, meu querido, vai embora, acabou. Não precisa temer nada, se preocupar com nada. Busca a Deus. Vou te dar o versículo que está na capa do propósito que você vai receber domingo. Está aqui. Eu fiz questão de colocar aqui. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu busco a Deus, em primeiro lugar, e Deus é a prioridade da minha vida, eu posso ter certeza que Ele vai acrescentar a minha vida. Não há dúvida. Agora, como Saul era um cara inseguro, e ele não buscava se relacionar com Deus, e Deus não era a prioridade dele, ele vivia com medo. O medo dele assombrava. Ele era um cara inseguro. Exatamente porque ele não tinha relacionamento com Deus. Se você não tem, se lá dentro todo mundo sabe, eu tenho segurança. Eu tenho segurança. Eu sei que Deus está comigo. Eu não tenho dúvida disso. Às vezes, muitas situações ameaçadoras vão chegando. Mas eu sei que eu tenho um Deus que zela por mim. Ele é a minha prioridade. Então Ele vai cuidar das coisas. Às vezes eu não sei, não tenho a menor noção como vai ser, mas eu sei que Ele vai dar um jeito naquilo. Então isso faz com que eu continue caminhando segura, confiante. Mas porque a coisa certa está aqui. A busca está, eu busco a coisa certa. Meu foco está em Deus. Então eu tenho segurança. Se eu tirar e começar a tentar segurar as coisas que Ele mesmo me deu, eu vou começar a ruir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não preciso disso. Eu preciso, acima de tudo, deixar que Ele tome conta das coisas. Mas para Ele tomar conta, Ele tem que ter o poder de liderar a minha vida, de controlar a minha vida. Se Ele não é a coisa mais importante, se eu não estou em busca dEle, mas correndo desesperadamente para segurar. Então é mais importante para mim segurar isso, segurar aquilo, do que me relacionar com Ele. Aí está o grande problema. Eu vou viver com medo, porque eu estou na força do meu braço. E se essa força acabar, já era. Mas a força de Deus nunca acaba. E Saul cometeu essa loucura na vida dele. Deus mandou ele esperar Samuel chegar para oferecer, ele não esperou, aquilo foi um teste. Já errou gravemente ali. Ali ele já mostrou que ele não era capaz de obedecer. Ele cedeu às pressões. No capítulo 13 de 1 Samuel. Depois você vai ver no capítulo 15, ele recebendo a ordem de exterminar com os amalequitas. Ele foi lá e fez ao modo dele, foi levantar monumento para ele. Mas assim, foi um fiasco. Por quê? Porque os soldados deram uma opinião e ele queria seguir mais a voz do povo do que a voz de Deus. E ele fez o contrário. O contrário do que Deus mandou. Ele fez aquilo que eu chamo de obediência parcial, que não é obediência, é desobediência. É apenas perda de tempo. É se enganar. Ele tanto fez, que chegou um momento em que o Espírito de Deus se retirou dele de vez,
E Deus permitiu um demônio se apossar dele, que é o maior perigo. Tomou a mente dele, tomou a vida dele. E a partir daí, esse homem só enlouqueceu e só fez burrada. Se ele já vinha fazendo burrada, só piorou. O que eu costumo falar de Saul é que Saul tem uma coisa que é assim, eu vejo isso acontecer. O que Deus mandava ele fazer, ele não fazia. O que Deus não mandava, ele fazia. Você já encontrou gente assim? Deus está mandando fazer uma coisa, ele não faz. O que Deus não mandou ele fazer, ele ia fazer. Deus não mandou ele mexer com os gibeonitas, pois ele foi com zelo por Israel. Por que ele não teve esse zelo todo? Exterminando os amalequitas, enfrentando os filisteus e esperando Samuel. Conversa. Deus não mandou ele mexer com os gibeonitas. Deus mandou ele enfrentar filisteu, enfrentar e exterminar a amalequita. E ele fracassou nas duas missões. E foi mexer com os gibeonitas, que aí Israel tinha uma aliança, e aí trouxe ainda problema para Israel. Depois de muito tempo morto, ainda tinha problema lá para Israel, que ele tinha deixado. Porque gente que não faz o que é certo, o que é pior, morre e ainda deixa a família em problema. Só deixa problema, que foi o que Saul fez. O sujeito já tinha morrido um tempão, estava lá, ó, filho, neto, tudo morrendo por ele, por causa de escolhas erradas dele. Ou seja, você faz escolhas erradas, ainda por muito tempo sua família está lá. Aquilo está repercutindo na sua família. Porque naquela incredulidade, teimosia, insegurança, aquela necessidade terrível de ter a aprovação de todo mundo, ao invés dele buscar a aprovação de Deus, que tudo teria dado certo, obedeça a Deus, não. Continuou ali na força do braço até o fim. E só piorou. Tudo que Saul lhe ordenava, agora falando de Davi, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército, e isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Começou bem, aqui ele estava indo, e tudo que ele dava para o Davi fazer, Davi fazia sim, muito bem, diligente, capaz, esforçado, e ele foi crescendo. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças. Ao tanto que esse cara era fraco. Com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Essa música desencadeou, foi o gatilho para desencadear um processo de muito mais loucura, ódio, e sair uma inveja terrível. Saul ficou irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. E onde tem inveja, tem ódio, é só lembrar de Caim, que quando teve inveja de Abel, o ódio tomou conta dele. Deus disse para ele: Caim, meu filho, se você fizer certo, você também vai ser aceito, vai dar tudo certo para você. Agora, se você não fizer, o pecado está aí na sua porta, está aí, ó, está batendo. Você pode dominá-lo, mas você pode deixar ele tomar conta das coisas. Pois ele ignorou a voz de Deus, passou por cima, matou o irmão e foi destruído. Alterou todo o destino dele. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus, quer dizer, permitido,
apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão. E atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado. E agora estava com Davi. Isso fazia com que ele tivesse medo de Davi e, ao mesmo tempo, um ódio, uma inveja. Deus me deixou e está com Davi. E ele sabia muito bem o que isso significava. Só que ele estava tomado pelo mal. Totalmente tomado. E ao invés dele se arrepender, ele só piorou. Porque uma pessoa que agora tem consciência, Deus me abandonou e está com tal pessoa, é a hora dela se voltar para Deus. Não. Ele só piorou. Então então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Quer dizer, ele baixou Davi. Davi estava num cargo mais acima, ele já começou a rebaixar. Porque esse tipo de liderança insegura trabalha dessa maneira. Pessoas, quem era o Deus de Saul? Era o Deus de Israel. Mas esse homem não temia Deus. Olha como é que ele trabalhava. É o mesmo demônio lá dos outros, de Félix, Herodes, Pilatos. O mesmo. Que trabalha usando do quê? Qual critério? Conveniência. Não é o que é certo, não é o que é justo. É o que é conveniente para mim no momento. Ele tinha êxito, isso não baixou. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Não importa. O homem mexeu, mas Deus continuou sendo com ele. O homem tentou prejudicar, mas Deus continuou sendo com ele. O que adianta? O que adianta alguém tentar mexer os pauzinhos para prejudicar ou mexer ou tirar alguém, se Deus é com aquela pessoa? Deus vai continuar sendo com aquela pessoa. Ela vai continuar vencendo e você se afundando cada vez mais, se você fizer assim. Vendo isso, Saul teve medo dele. Porque ele viu, Deus é com ele, mas não é comigo. Mas ele não dava condições para Deus ser com ele. Ele era desobediente. Ele se rebelava contra Deus. Deus falava uma coisa, ele fazia outra. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Deus era com Davi e fazia com que o povo gostasse de Davi. Você vai encontrar isso muito. Era para ele ouvir a Deus e ouvir Samuel, o Saul. Ele não ouvia Deus e não ouvia Samuel, coisa nenhuma. Você vai ver ele simplesmente querendo a presença do Samuel para se valer da imagem do Samuel. Mas ele não se submetia à liderança do Samuel. Ele queria a imagem do Samuel. Não seguir as direções que o Samuel estava dando, que vinham de Deus. 0. E ele foi se afundando. Só se afundando. E aí você sabe o processo de perseguição, e você sabe as crises dele. Ele tentou matar o Davi muitas vezes, perseguiu. Davi teve a oportunidade de matar ele 2 vezes, não o fez, porque Davi ouvia a Deus. Mas ele não. Ele ouvia apenas as suas emoções. Era um cara passional, emocional, covarde, fraco. Que dependia da força do braço, nem força tinha para falar a verdade, porque ele não lidou bem com todos os fracassos dele. Só que todas as vezes que ele teve a oportunidade de fazer certo, ele fez errado. O Golias estava lá e era todinho dele, ele preferiu esconder, porque ele era o rei, supostamente o maior guerreiro.
missões que Deus deu para ele, ele desobedeceu, ele fez do jeito dele. Ele não quis enfrentar o Golias, o Davi enfrentou, virou um herói nacional. E ele ficou mordido, ele não suportou lidar, ele não conseguia lidar com os fracassos dele. Fracassos que ele pegou com a mão. Porque o reino era dele, a posição era dele, tudo era dele, o comando era dele. Mas ele simplesmente não honrou, não valorizou, não cuidou, não obedeceu. E depois, ele não soube lidar com o fracasso. E depois ele viveu a vida dele com inveja e ódio do Davi, achando, como Caim, que se ele matasse Davi, os problemas dele terminavam. Acontece que Davi nunca foi o problema dele, nunca foi inimigo dele. O Davi foi um apoio para ele, ninguém amou ele tanto quanto Davi. Mas ele nunca esteve disposto a fazer o que é preciso. E aí ele não suportou aquele que fez. Quantas vezes eu falo nesse altar e no programa, minha gente, se você não quer fazer o que é preciso, por que você está incomodado com quem faz? A pessoa não quer fazer, ela não quer dar o que aquilo que ela diz que quer, exige. Mas ela não suporta ver alguém que está dando, conquistando, possuindo e vencendo. A pessoa não faz. Depois ela se incomoda. Ela fica mordida, ela fica remoendo. Mas de quem é a culpa? Ele não assumia a responsabilidade. A culpa dos problemas dele era do Davi. Davi era culpado. Davi não era culpado. Ele era responsável. Mas ele não assumia a responsabilidade. Ele teve tudo na mão e jogou fora. Não fez nada direito. Simples assim. Não tinha injustiça. Não tinha nada errado. Tinha plantio e colheita. Simples assim. Ele não fez o que ele tinha que fazer. Davi veio e fez. Ganhou espaço. Se tornou herói nacional. Agora ele não suporta a notoriedade do Davi. Minha gente, nós precisamos aprender com a Bíblia. Porque quantas pessoas que têm vivido dessa maneira, não faz o que tem que fazer e depois não suporta as consequências. Não suporta conviver com os resultados. E aí dá lugar o quê? A esses sentimentos miseráveis. Inveja, ódio, perseguição. Você vai ver a miséria do Saul mexendo o pauzinho de cá e de lá. Para tentar prejudicar o Davi de todo jeito. Só que quem perdeu com isso? Ele. Porque ele só piorou a situação dele. E ainda tinha aquele Davi sendo experimentado e honrando ele o tempo todo. E por fim, foi, você vai vendo, se você ler toda a história dele, é lamentável. Para alguém que a Bíblia diz que os mais altos batiam nos seus ombros, era da tribo de Benjamim, os da tribo de Benjamim eram muito bonitos, a mãe era Raquel, e ele era muito bonito, e ele foi o primeiro rei de Israel, mas não tinha caráter.
Não aproveitou nada, não segurou nada. E depois não conseguiu conviver com as consequências. E olha que esse aqui foi o fundo de poço dele, que já levou ele para o suicídio. Daqui, dessa passagem, você vai ver ele perdendo a guerra para os filisteus, sendo alvejado, se atirando sobre a própria espada. Tentou o suicídio, na verdade, né? Mas ficou lá agonizando, porque nem morrer ele morreu, ficou agonizando. Você vê assim uma tragédia, um homem que começou tão bem e teve tudo, terminar de uma forma tão lamentável e destruída. Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Isso aqui foi uma coisa certa que ele fez. Mas você vai ver que de quase nada de certo que ele fez, porque ele passou a vida só fazendo escolhas erradas e pendendo para a direção errada, ele foi lá e despregou. O que ele pregou, ele despregou. O que ele fez de bom, ele estragou. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas, acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Você pode ver que você vai encontrar isso aqui demais. Saul teve medo, Saul teve medo, Saul teve medo. Meu Deus, só te vivia com medo esse cara. Só medo. Próprio de quem não tem convivência com Deus. Próprio de quem não tem relacionamento com Deus. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Por que o Senhor não respondeu? Porque ele não buscou de todo o coração. E você vai ver que ele não buscou mesmo. Porque ao invés dele ter se arrependido e corrido para Deus e chamado a atenção de Deus, não. Quando ele buscou e não respondeu, olha o que ele fez. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos. Agora, quem é que tinha expulsado todos os médiuns? Feitiçaria? Idolatria de Israel? Ele. Talvez a segunda coisa certa que ele fez. Procure uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. Um homem que um dia foi cheio do Espírito Santo, profetizou entre os profetas, recebeu o Espírito de Deus, um espírito furioso, enfrentou inimigos, foi decaindo por conta da desobediência, da rebelião. E olha aqui esse sujeito fazendo exatamente o que um dia ele combateu. Olha aqui esse sujeito fazendo exatamente o que um dia ele combateu. Se você não tomar cuidado, você pode fazer exatamente isso na vida. Combater uma coisa hoje e se aliar a ela amanhã. Combater uma coisa hoje e daqui a pouco se aliar a ela. Fazer exatamente o que você um dia disse. Isso para mim é um horror. Isso é contra. Eu sei que isso é contra Deus. Isso é contra a vontade de Deus. Olha ele fazendo. Quem diria que esse sujeito um dia, o homem que um dia expulsou, tentou exterminar, tirar de Israel a feitiçaria e a idolatria, seria capaz de buscar exatamente aquilo que ele sabia que era contrário. Ele expulsou porque ele sabia que era contrário a Deus. E agora ele estava tão perdido que ele foi fazer exatamente aquilo que ele tinha condenado um dia.
e que ele sabia que era errado. Por que ele fez um negócio que ele sabia que era errado? Porque ele estava totalmente cego, dominado pelo mal, perdido, zero de temor, zero de relacionamento com Deus. Zero. Você vê que o próprio povo que estava ali com ele, os auxiliares, disseram, existe uma em Endor. Peraí, se eles sabiam que Saul tinha combatido a feitiçaria, e eles ainda sabiam que tinha uma lá, você vê que nem quem estava com ele era leal a ele. Porque rapidinho saiu a resposta, tem uma em Endor. Mas se eles sabiam que tinha feiticeira lá, e Saul tinha exterminado, mandado e expulsado de Israel os feiticeiros, e se esses caras fossem leais a ele, teriam avisado ele. Ainda sobrou lá, viu? Quando ele perguntou, procura uma feiticeira para eu consultar. Tem uma em Endor. Saul, então, se disfarçou, um rei. Ele se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens. Mas não adianta disfarçar. Às vezes as pessoas se disfarçam de tantas coisas para ir fazer o que é errado. Mas não adianta. Você continua sendo. Porque lembra que nós lemos? Deus sabe muito bem quem está de trás, por trás daquele disfarce. Foi à noite com 2 homens até a casa da mulher, ele disse a ela, invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Olha o que a mulher respondeu para ele. A mulher, porém, lhe disse, certamente, você sabe o que Saul, ela não sabia que era Saul. Hein? Você sabe o que Saul fez, né? Ele eliminou os médiuns e os que consultavam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Olha, saiu da boca da mulher, ela temia o Saul. De tão forte, ele agiu com tanta força para exterminar com aquilo. E agora está o homem que botou tanta força para eliminar uma coisa errada, está em busca dessa coisa errada. Eu sempre falo para as pessoas, se o temor do Senhor não tomar conta da gente, se o Senhor não dirigir a sua mente, a sua vida, o diabo vai dirigir, não tem meio termo. Se o temor do Senhor não estiver na sua vida, você é capaz de qualquer coisa, mesmo sabendo do que é certo. É capaz de fazer errado. Olha aqui. Ela falou, você está preparando uma armadilha para mim? Ela estava com medo, porque ela sabia que Saul tinha lutado contra isso, e era o próprio Saul lá. Buscando aquilo que um dia ele condenou, fazendo o que ele um dia condenou. E tinha consciência que era errado. Saul jurou-lhe pelo Senhor. Juro, ainda usou, você vê que tem gente que ainda usa o nome de Deus, né? Jurou-lhe pelo Senhor, juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Samuel diz assim, a rebeldia é um pecado tão grave. Eu sempre digo para você, que rebelião é um pecado devastador. E às vezes você não percebe o quanto a rebelião vai tomando conta de você quando você começa a discordar da palavra. Não é bem assim, acho que não é assim. E lá dentro você não aceita como está sendo ensinado. E lá no coração você está alimentando rebelião. Aí tem aqueles que já passam um pouco mais, começam a botar para fora e falar. Rebelião. Quando você está em discordância com Deus, com a sua palavra.
com a sua liderança. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não vão herdar o reino dos céus. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. O que é persistir? É você praticar. É você ser o iníquo. Você tem consciência que isso é errado e você persiste. É como pecado de idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. É muito claro. E aí ele conclui, assim como você rejeitou a ordem do Senhor. Quando você não quis obedecer a ele o rejeitou como rei. Porque quando ele não obedeceu, ele estava dizendo, eu rejeito, estava rejeitando. Quando ele não obedeceu, aquilo o Senhor recebeu como rejeição. O salmista fala assim, ó, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. E ele fala, ó, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Eu gosto muito do que ele fala aqui, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. E agora, quem é que pode discernir os próprios erros? Senhor, absolve-me dos que me são ocultos ou que eu desconheço, porque tem os pecados que eu não estou vendo, então preciso ver. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, aqueles que eu sei que está errado, que eu estou vendo e estou indo lá fazer. Que eles não me dominem, Senhor. Ele está dizendo, Senhor, eu não quero ser um iníquo. Eu não quero ser praticante. Eu não quero continuar persistindo no erro. Eu sei que está errado e intencionalmente eu vou lá e faço. Então, ó, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que é isso que o Senhor quer de nós. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, que aqui é a sede da minha mente, da minha vontade, dos meus sentimentos. Então, a meditação, quer dizer, o que eu penso, repetidas vezes, sejam agradáveis a Ti. Então, Senhor, que as palavras que saem da minha boca e o que eu estou pensando sem parar, agrade ao Senhor. Senhor, minha rocha e meu resgatador. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Feche os seus olhos e eu quero lembrar você. Nós entramos no ano novo, com uma promessa estrondosa. E essa palavra é uma palavra que chega para fazer refletir, pensar. Para trazer consciência. Porque sem isso a gente não muda o que precisa mudar e, consequentemente, não vence. E todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que quer vitória na vida. Você está aqui para vencer. Você quer vencer, você não quer perder tempo, estagnação na sua vida. E eu comecei com essa palavra. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então ela tem o poder de ir onde nada nem ninguém pode ir. E mostrar para você o que não está certo. Juntas e medulas. E ela julga os pensamentos. Ela tem o poder de mostrar que o que você está pensando, se está certo ou errado. As intenções do seu coração, se estão certas ou erradas. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Então eu posso, como eu disse, conseguir passar por você e por muita gente. Mas eu não passo por Deus. Que é o que importa.
Eu vou perder minha vida? O meu tempo? Porque se a palavra é viva e eficaz, e ela vai expor aqui, nada em toda a criação está oculto aos olhos dele. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos prestar contas. Então ele expõe, ele traz a luz. A palavra me mostra, Cleo, esse pensamento errado. O salmista diz que a meditação, aquilo que eu penso repetidas vezes, sejam agradáveis a ti. Eu posso não estar vendo, Senhor. Tem pecado que eu não sei, eu quero saber. E tem aqueles que são intencionais, eu não quero ser dominado por eles. Eu não quero ser um praticante, eu não quero persistir no erro. O Senhor envia a palavra exatamente para que ela possa dividir o que é seu e o que é de Deus. O que está certo e o que está errado. O que vai impedir a sua vida de ir longe. E que só vai fazer você perder tempo. Chega. Meu Deus. Está tão claro aqui. Tem coisas que não vão funcionar. Não adianta eu insistir. Nenhuma palavra é enviada sem um propósito claro. O rei recebeu aquele rolo, palavras tão fortes e impactantes, que foram enviadas para livrá-lo e todo Israel, e ele simplesmente ignorou. Foi como nada. A palavra que Paulo pregou para Félix foi tão forte, que ele disse, basta. Ele não suportou. E quando ele teve que tomar uma decisão, ele tomou pela conveniência. Herodes e Pilatos também tomaram pela conveniência. Saul também tomou pela conveniência. Aquele rei ignorou. E no final, só os justos vão prevalecer e vão possuir a terra. Nós queremos um grande ano. E se você está aqui, e Deus nos dá essa mensagem, é para nos salvar, é para que nós possamos alinhar a nossa vida e dar condições a Ele para agir. Porque eu sei que cada um quer viver uma grande vida. E Ele está nos ensinando muito bem como é que a gente faz para viver uma grande vida. A palavra traz a luz. E ela nos dá condições de tomar as decisões certas. O justo anda por fé e não por conveniência. Quando uma pessoa tem a mente definida, autocontrole, a mente dela foi estabelecida. Ela vive de acordo com aquilo que ela já alcançou. Paulo disse, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não tem nada mais triste do que uma pessoa que a palavra de ontem tem a mente dividida, ela já tinha caminhado tanto, de repente ela retrocede. Por que ela retrocede? Porque ela não tinha força espiritual. Porque a mente dela nunca tinha sido renovada de verdade.
Muitas vezes ela está tão fraca espiritualmente, que às vezes um lugar que ela entra, uma coisa, ela já tem uma porta aberta para o mal entrar e tomar conta da mente dela. E ela começa a trabalhar com a mesma mentalidade. Ela começa a agir da mesma maneira. O espírito que está lá é o mesmo. Depois de ela ter caminhado tanto, ela retrocede. Que a Bíblia diz, ela vive oscilando, ela é levada pelo vento, empurrada, agitada, qualquer coisinha. Tudo porque a mente dela é dividida. Ora crê, ora não crê. Ora está de um jeito, ora está de outro. Se a palavra tivesse realmente, ela tivesse dado lugar e absorvido, o padrão mental dela já teria mudado. Ela teria definido a mente dela para viver da maneira certa. Teria autocontrole, domínio próprio, que é o que nós pregamos ontem. Se você perdeu a reunião de ontem, precisa ir lá. E ela agora já alcançou tanto, ela não pode mais retroceder. É daqui para lá, mais. Que coisa mais triste. Se olhar para Saul, que já tinha ido tão longe, descer a um nível tão miserável. Faça a oração do salmista. Vamos sair daqui decididos a viver num padrão alto. Submissos inteiramente a Deus. Dando condições a Ele para operar e dominar a nossa vida, para que possamos construir uma vida incrível e poderosa. Limpa o meu coração. Quebranta o coração. Abre os meus olhos para que eu Confesso a você que quando Deus me deu essa palavra, eu tentei em busca de outra, mas não tinha jeito. Te amo. Ele foi me dando cada detalhe. Quero ser igual a ti. E deixou bem claro que esta era a palavra para hoje. Tudo que sou é pra teu E então eu entendo que é uma preparação. louvor, pois contigo vou É o amor e o socorro de Deus. pra sempre. Porque domingo entramos nos nossos projetos. E Deus quer fazer por nós. Limpa o meu coração. Mas nada acontece com o estalar de dedos. Decisões precisam ser tomadas. Quarta-feira passada, ele falou de mudanças. De novo, Israel fez o que o Senhor reprova. Falou de retrocesso e da necessidade de mudanças. Quero ser igual a ti. E a palavra aqui agora é exatamente essa. É preciso mudanças. É fundamental dar lugar às mudanças. Se nós queremos ir para um outro nível, o Espírito diz: é preciso mudar. O meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Eu te amo, Deus. É hora de pedir a Deus: me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Eu quero ir para outro nível. Renova minha mente, troca meu coração, limpa, tira essas misérias de mim. Controla a minha mente, a minha vida, Senhor. Eu quero andar como nova criatura, na verdade, na sinceridade, no
Eu quero progresso, Senhor. Vem até mim, Espírito Santo, e me levanta. Eu me humilho diante do Senhor. Eu me rendo. Eu quero sair daqui para viver uma nova vida. Por amor ao Senhor eu vou mudar. Por amor ao Senhor eu vou perdoar. Por amor ao Senhor eu vou me render. Por amor ao Senhor eu vou me submeter. Por amor ao Senhor eu vou me curvar. Por amor ao Senhor eu vou me jogar. Por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor eu vou fazer como Davi. Vou perseguir a tua presença. Vou deixar que o Senhor me controle. Vou buscar a sua presença e vou deixar que o Senhor sustente a minha vida e sustente tudo que me deu. Eu vou me humilhar, Senhor, e eu saio daqui para viver num outro padrão, num outro nível, numa outra condição. Chega. A partir de hoje o mal não vai ter mais poder sobre a minha mente, sobre o meu coração. E a partir de hoje eu vou ser guiado pelo Espírito. E eu vou viver como a sua palavra me direciona, porque ela não deixa confusão. Espírito Santo, toma cada vida, transforma radicalmente. Eu não posso ir além disso. Eu não posso, meu Deus, mudar nem a mim mesmo assim o Senhor. Mas o Senhor pode mudar a nós, pode nos ajudar, pode nos dar força, pode libertar, pode levantar um povo forte e livre, liberto. Um povo que sabe quem é, que tem a identidade do Senhor. Eu repreendo todo o domínio mental, emocional, toda possessão demoníaca, todo espírito da rebelião, do pecado, da cegueira. Eu ordeno, saia em nome de Jesus. Tudo que oprime, escraviza, que cega, saia em nome de Jesus agora. Senhor, liberta cada um aqui. Porque eu sei que a palavra tem que ser o bastante, porque quando ela não é, as circunstâncias são mudadas. E muitas vezes o Senhor está mandando a palavra, e é aquela tábua de salvação, é aquela última porta que chega, pega essa oportunidade. É o Senhor dizendo, pega a oportunidade. Talvez você não tenha outra. O portal está aberto, passa por ele. Senhor, toca em cada coração, lá nas entranhas, no cerne. É o que eu peço. E que nenhum fique como Joaquim, indiferente à sua palavra. Mas que ao sair por aquela porta, saia estremecida por esse temor. E com decisões radicais tomadas. Porque é tempo de mudança. O Senhor está dizendo, é tempo de mudança, tem que mudar. E eu vou fazer por você. Fortalece cada um, anima, levanta. Enche dessa unção que ajuda a caminhar. Que ela caminhe nessa unção, nesse poder. E que ela não tema as decisões que são necessárias. Eu abençoo o teu povo com libertação, com um novo espírito, com uma nova visão. Eu abençoo o teu povo, profetizando um povo livre e forte. Um povo forte, um povo livre e abençoado. Em nome de Jesus.
para viver um novo tempo para a glória do teu nome. Obrigada, amém. Amém, amém.